pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu tenho certeza que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Gilvan e hoje eu quero apresentar para vocês uma palestra realizada pelo Joel Goldsmith, que se chama Amor e Gratidão. É uma palestra muito interessante porque ele explica para nós a forma como nós devemos amar e que o verdadeiro amor nós não devemos buscar nas outras pessoas, mas sim em Deus, somente em Deus, porque Deus é o verdadeiro amor. O Joel Goldsmith ele explica que se nós buscarmos o amor, o carinho, a atenção de outras pessoas, seja o que for que a gente buscar nas outras pessoas, nós vamos acabar nos decepcionando, porque as outras pessoas não têm isso para nos dar. Todo amor ou toda manifestação de amor provém de Deus. E então somente em Deus nós devemos buscar o amor e todas as outras coisas que nós precisamos. Assim, se nós buscamos nas outras pessoas, nós estamos buscando no lado errado. E com certeza a decepção vai ser grande. E podemos até acabar colhendo, em vez de amor das outras pessoas, colhendo a revolta, o ódio delas. Porque as pessoas não têm isso para nos dar. Se alguém ama você, esse amor não é propriamente dela. Esse amor é de Deus manifestando-se através dessa pessoa ou dessas pessoas. É maravilhoso a gente saber disso, porque dessa forma, a gente podemos saber aonde devemos buscar o verdadeiro amor e não nos apegarmos àquilo que as outras pessoas sentem ou demonstram por nós, porque tudo pode mudar em questão de minutos quando se trata de relações humanas. O mesmo se pode falar da gratidão. Nós não devemos buscar a gratidão de outras pessoas ou o reconhecimento delas pelaquilo que nós fazemos por elas ou por qualquer outra coisa. Porque queremos ou não, nós como seres humanos temos certos sentimentos que podem despertar até a inveja. Então, quando uma pessoa faz algo e espera uma recompensa, uma gratidão, ela pode despertar esse sentimento de inveja das outras pessoas e isto pode gerar conflitos. Eu estou falando isso na parte humana, porque nós seres humanos somos assim e não gostamos muito que os outros se apegam a nós. O nosso ego às vezes é muito grande e tem certas coisas que ele não aceita e nós às vezes nos deixamos dominar por esse ego. Então, tudo que nós precisamos nós devemos buscar em Deus. O Joel Goldsmith ele explica isso muito bem nesse áudio e fala que mesmo entre nossa família nós não devemos esperar amor e nem gratidão por parte deles, mas devemos buscar sim, somente em Deus. Aí, esse amor pode vir a ter de outras pessoas, essa gratidão, esse reconhecimento pode vir da onde a gente menos espera, porque nós buscamos em Deus e nós não sabemos o caminho de Deus.
pode vir também da parte da nossa família. Tudo isso a gente faz buscando somente o amor de Deus e esquece os resultados. Não se preocupe com os resultados. Se você buscar somente em Deus, os resultados virão. Como? Ninguém sabe, mas virão de forma boa, agradável e perfeita. A gente não deve pensar que o amor seja algo que o ser humano tenha. Nem amor e nem bondade, nem nada o ser humano tem por si mesmo. Até o próprio Jesus Cristo reconheceu isto nele. Quando chamaram ele de bom, ele era um mestre bom, ele respondeu: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Então ele reconheceu que não havia bondade nele, assim como o apóstolo Paulo também reconheceu isto. E muitos outros mestres reconheceu isto e reconhecem isto, que nada vem deles, por eles próprios. Eles não possuem capacidade alguma por si mesmos. Tudo aquilo que nós possuímos, seja interiormente ou exteriormente, provém de Deus. Deus é a fonte de tudo. E tudo que existe é manifestação dele. Então, nós devemos buscar tudo em Deus. E se nós tivermos alguma capacidade, devemos reconhecer essa capacidade como a capacidade de Deus. Lá na Bíblia, em 2 Coríntios 3:5, o apóstolo Paulo fala: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, como vocês podem ver, nossa capacidade, nosso amor, tudo que nós possuímos de bom é de Deus. Não é nosso por nós mesmos. Nós por nós mesmos não temos capacidade para nada. Nós temos a capacidade dada por Deus. Se há alguma coisa errada acontecendo em nossa vida, é porque nós pensamos que nossa força, nossa capacidade, nossa vida é nossa mesmo. Que nós vivemos, temos força, temos capacidade por nós mesmos. E por isso nós falhamos. Porque tudo aquilo que nós pensamos com o nosso ego é limitado. Nós falhamos em qualquer situação porque a gente pensa que todas essas forças, coisas que nós temos, nossa capacidade, vem de nós mesmos. E assim nós acabamos limitando a nossa capacidade, a nossa força, que na verdade pertence a Deus e é infinita. E sendo infinita, é inesgotável. Então, quando a gente buscamos e compreendemos que nossa vida, nossa capacidade, tudo que nós possuímos é de Deus, provém de Deus, então essas coisas aumentam, nós não sentimos cansaço nem fraqueza em relação aos problemas da vida, nós não criamos tensões e seremos bem-sucedidos em qualquer situação. E mesmo que a gente não seja bem-sucedido da forma como pensamos que deveríamos ser, a gente também não vai entrar em desespero, nem ficar preocupado e nem se apegar a essa situação. A gente compreende que aquela forma como nós agimos não está certa e a gente procura agir de uma outra forma até dar certo, como fez o Thomas Edison quando inventou a lâmpada.
Ele falhou 1000 vezes e só conseguiu na 1001 vezes. Ele conseguiu o que ele queria. Se ele tivesse desistido, nós hoje não teríamos a lâmpada elétrica. O negócio é esse, é nós compreendermos e confiarmos que nossa capacidade vem de Deus e a partir daí então partimos em direção ao nosso objetivo, sempre buscando a nossa intuição através da meditação, porque assim nós seremos guiados intuitivamente pela sabedoria de Deus e não confiando no nosso ego, porque o nosso ego não possui nada e ele não é nada. Nós complicamos a nossa vida por falta de conhecimento e talvez às vezes porque nem queremos também. Mas a coisa é simples. É só a gente orar, meditar, buscar a Deus, entregar na mão de Deus tudo e descansar em Deus. Quem ouviu o meu vídeo, o significado do Salmo 91, que eu postei alguns dias atrás, pode não ter compreendido e alguns podem até não ter aceitado o fato de eu dizer lá que somente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E que muitas pessoas às vezes oram um salmo da boca para fora ou simplesmente colam como adesivo no seu carro ou num quadro na parede de sua sala e acham que já estão protegidos por Deus. Pode ser que alguém gostou disso ou não gostou, eu não sei. Mas se formos verificar bem isto aí, né, a gente vai compreender que é verdade. Somente aqueles que buscam a Deus é que se esconde à sombra do Onipotente e descansa à sombra dele. Na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, está escrito: como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médios. Não penses que chamando por Deus através de um médio, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Como vocês podem ver, até a Sutra Chuva de Néctar da Verdade diz que nós devemos estar em comunhão com Deus, em união consciente com Deus. É como agradecendo a todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo dás graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Mesmo que alguma coisa esteja acontecendo de forma que nós não queremos, aparentemente ruim, nós devemos dar graças a Deus, porque assim nós estaremos em comunhão com Deus, em união consciente com Ele. E as coisas então vão mudar, porque tudo passa, tudo nesse mundo passa, principalmente as coisas ruins, porque elas são temporárias, passageiras. E não tem outra alternativa senão passar, mudar. E quando nós mantemos a nossa união com Deus, mesmo quando as coisas estão ruins, aí então nós estamos demonstrando a nossa fé verdadeira, a nossa união verdadeira com Deus, buscando aquilo que é o único poder,
E aí a tendência é que tudo melhore, mesmo que em volta de nós tudo pareça ruim, porque nós não fomos chamados aqui neste mundo, né? Joel fala sobre isto. Nós não fomos chamados neste mundo para mudar o mundo ou mudar as outras pessoas. O que nós temos que fazer é mudar os conceitos que nós temos a respeito do mundo e das outras pessoas. E não nos apegarmos aos acontecimentos do mundo ou às maldades que as outras pessoas aparentam ter. Então Joel Goldsmith fala sobre isso, que se aparentemente alguma coisa, algum mal apareça na sua frente, ignore, desconsidere isto. Compreenda que você é Deus individualizado, que Deus se individualizou por meio de você e de todos nós. Assim, em essência, nós somos o próprio Deus e estamos aqui manifestados temporariamente neste mundo, né, para a glória de Deus. Como eu disse antes, se algo na nossa vida está ruim, está nos prejudicando, nos fazendo mal, é porque nós tentamos resolver com o ego, com nossa própria força. E quando nós tentamos resolver os nossos problemas com nossa própria força, com a força do ego, pensando que nós temos força por nós mesmos, nós estamos impedindo Deus de agir livremente em nossa vida. Então, por isso, nós devemos relaxar, ficarmos confiantes e tranquilos e buscar a Deus, né? Somente a isto que nós precisamos fazer. Assim nós estaremos protegidos e descansaremos à sombra do Onipotente. Quem não entendeu o que eu disse no significado do Salmo 91, né? Eu aconselho a ouvir novamente e ler um pouco mais sobre a Bíblia e outros livros espiritualistas e vai entender que somente quando nós buscamos a Deus, a nossa união consciente com Deus, é que podemos receber a sua proteção, suas inspirações, podemos ser guiados por Ele. Agora, se nós negamos Ele, nós estamos longe dele. Isto acontece realmente, verdadeiramente? Não, porque é impossível nós nos separarmos de Deus e Deus nos separarmos de nós, porque em essência nós somos um só. Mas aqui neste mundo fenomênico, né, nós podemos sim, por meio dos nossos pensamentos, das nossas ilusões, podemos nos sentir, criar essa sensação de separação de Deus. E quando nós criamos essa separação, essa sensação de separação de Deus, nós estamos espiritualmente longe dele, distantes, podemos dizer até separados mesmo dele. E aí vivemos com qual força? Com a força do ego, sendo o ego limitado. O que podemos conseguir com a força do ego? Nada, só fracasso. Então, quem não entendeu isto que eu expliquei lá, procure ler um monte de livros espiritualistas que dizem a respeito disso, leia a própria Bíblia e verá que somente quem busca a Deus conscientemente na oração, na meditação, né? E o dia todo também em observação, observando seus pensamentos, é que descansará, viverá em paz. E isso eu falo por experiência própria também, porque vem acontecendo comigo. À medida que eu pratico, eu sinto mais tranquilidade no meu dia a dia, mais paz, sem me preocupar com muitas coisas ou com quase todas as coisas, né?
além de você mudar seus conceitos que você tem a respeito de certas crenças, né, que passaram para você e até hoje você carrega essas crenças com você, como no meu caso mesmo aconteceu, né? A gente se livra dessas crenças, dessas atitudes, dessas coisas falsas que passaram para a gente e perdemos o medo de muitas coisas que nós até então tínhamos. Sem falar do sentimento de gratidão que a gente sente por Deus. É uma coisa que a gente sente aqui no coração, aquela sensação de gratidão, principalmente quando estamos em meditação. Sentimos aquele sentimento de gratidão e amor para com todas as pessoas, porque é o amor de Deus se manifestando ali através de nós. Então a gente sente aquela gratidão, que o sentimento de gratidão, ele mantém a gente no momento presente e satisfeito com todas as situações. Às vezes nós saímos do controle, sim, saímos do controle, isso é normal para o ser humano, mas graças a Deus, né, como diz o apóstolo Paulo, tem tudo das graças, então graças a Deus nós temos a capacidade de voltar e mudar na hora, automaticamente, a nossa altitude em relação ao que quer que seja. E aí nós vamos adquirir na prática. Isso acontece aos poucos, logicamente, né? Mas vamos adquirir na prática. E repetir a palavra gratidão, gratidão, gratidão também, se ela for feita do coração, é uma palavra extremamente poderosa. E a simples repetição da palavra obrigado, muito obrigado, não só nos mantém no momento presente, como também vai despertando em nós o verdadeiro sentimento de gratidão. E vai também eliminando todos, não vou dizer um não, todos os pensamentos negativos, sentimentos negativos que nós tivemos no passado. A simples repetição dessa palavra, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, ela vai limpando a nossa mente subconsciente e vai nos dando aquele sentimento de gratidão, vai despertando em nós o sentimento de gratidão e de satisfação, mantendo-nos no momento presente e nos faz sentir desapegado das situações negativas. Experimentem isso para vocês verem. A qualquer momento, seja o que for que aconteça, faça isso, repita a palavra muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não importa o que esteja acontecendo, mesmo que seja uma situação ruim, mantenha essa palavra sempre com vocês. De manhã cedo, quando acordarem, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Durante o dia, à noite, antes de dormir, muito obrigado, Pai. Direto, sempre. Sempre. Se vocês se esquecer por um momento, não tem problema. Depois, quando vocês lembrar, comece de novo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. E vocês vão ver como esse sentimento de gratidão vai limpando a nossa mente e nos mantém no momento presente, que é a coisa mais preciosa que tem. O momento presente, porque é neste momento presente, agora, que Deus está. Então, pessoal, é isso aí. Eu recomendo a vocês que ouçam esse áudio, né? É um áudio curto, mas é muito bom ouvir, porque vocês vão entender o que eu disse a respeito do amor, que Joel diz a respeito do amor, né? Que devemos buscar somente em Deus, e sobre esse sentimento de gratidão também, que o amor e a gratidão estão juntos, na verdade são uma coisa só. Então,
ouça esse áudio com atenção e eu agradeço a todos vocês pela atenção de vocês. Muito obrigado mesmo. Felicidade a todos e até o próximo vídeo. A Prinsky Meditações apresenta uma palestra de Joel S. Goldsmith. Amor e Gratidão. Capítulo 1. Amor. Parte 1. O exercício do amor. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitam, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. Hebreus 13, 1, 9. Toda a alma esteja sujeita aos poderes superiores, porque não há poder que não venha de Deus, e as potestades que a foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste ao poder resiste à ordenação de Deus. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer o poder? Faze o bem, e terás louvor dele. Porque ele é ministro de Deus para teu bem. Romanos 13, 1, 4. O amor não apenas é Deus, mas o amor é de Deus e se manifesta a nós através do homem. Seria melhor dizer que o amor, que é Deus, se manifesta como homem, pois o amor é fruto de Deus, assim como o homem. O amor, na experiência humana, parece ser uma experiência difícil. Olhando para o mundo, parece que o amor não é tão prevalente quanto poderia ser, que o amor não é dado e recebido como deveria ser. Talvez nós mesmos tenhamos sido parcialmente responsáveis por isso. Através dos tempos, fomos ensinados a sermos mais amorosos, mais bondosos, mais justos. Estranhamente, não está em nosso poder fazer isso. Em qualquer dado momento de nossa experiência, somos tão amorosos e bondosos, tão misericordiosos e caridosos, quanto é possível ser daquele ponto de vista, naquele momento. Alguém dizer, seja mais amoroso, seja mais gentil, seja mais justo, seria pedir de nós o impossível. Nós estamos, e o mundo inteiro está, dando amor em toda a extensão de nossa capacidade atual. Existe uma maneira pela qual podemos ser mais amorosos, mais gentis, mais justos, mais caridosos e há uma maneira de trazer mais amor ao mundo, mas essa maneira não é buscar por isso uns nos outros. Isso seria a decepção. Pedir para sermos mais amorosos uns com os outros não é o caminho. Cada homem e cada mulher na face da terra estão sendo tão amorosos quanto eles sabem ser. Só existe uma maneira de aumentar esse amor, e é a maneira que, se o entendêssemos, traria paz à terra e boa vontade a todos os homens, e nada mais o trará. Cada tentativa humana de trazer paz à terra falhou, e falhou por um período de milhares de anos. Resta apenas uma maneira de trazer paz à terra, e é por meios espirituais. Em vez de olharmos uns para os outros em busca de amor, esqueçamo-nos uns dos outros e busquemos Deus por amor. Vamos erguer nosso olhar acima da cabeça de nossos semelhantes e reconhecer que, uma vez que Deus é amor, todo o amor deve fluir de Deus, não do homem, mas de Deus. É verdade que o amor flui através do homem, mas nós apenas abrimos as vias do amor uns para os outros, não buscando uns nos outros, mas buscando a Deus para isso. No momento em que esperamos amor um do outro, podemos obter ódio ou indiferença. Podemos encontrar amor hoje,
e indiferença amanhã. No momento em que olhamos uns para os outros em busca de justiça, podemos encontrar uma medida dela, mas também podemos encontrar injustiça, desigualdade. Não há como se trazer justiça de um homem, esperando-a dele. Aqueles que tiveram experiência com tribunais podem testemunhar que nem mesmo neles é fácil de encontrá-la. A razão para isso é que motivos egoístas impelem a maioria de nós, assim como, em nossa votação nas urnas, a maioria de nós vota de acordo como achamos que obteremos o maior benefício. Raramente, deixamos de lado nossos interesses pessoais, e consideramos o que seria do melhor interesse da nação. Raramente alcançamos tais níveis de altruísmo. Assim é, sempre que buscamos justiça, misericórdia, bondade. Estamos mais aptos a defender interesses próprios, até que nos elevemos acima daquele nível onde buscamos no homem o nosso bem. Parte 2. A fonte do amor. Uma vez que você tem a satisfação de dizer, não temerei o que o homem pode fazer a mim, nem buscarei do homem o louvor, honra ou glória, mas somente a Deus buscarei. Não procurarei gentileza, cortesia ou consideração do homem, mas em Deus as encontrarei. Você descobrirá então que tocou a fonte do amor, a fonte da vida, a fonte do bem. Conforme você continua a focar sua atenção somente em Deus, o amor começa a fluir através do homem, como o homem. Nem sempre o amor vem por meio daqueles em quem o procuramos. Nem sempre o amor vem por meio daqueles de quem podemos esperar. No entanto, isso se torna de muito pouca importância, à medida que crescemos em nossa compreensão do amor. Nesta vida, o que todos desejam é amor. Querem a oportunidade de recebê-lo. Querem a oportunidade de expressá-lo. A princípio, podemos sentir certa decepção por não o encontrarmos naqueles de quem temos o direito de esperar. No entanto, isso logo passa, e aprendemos a ser gratos pelo fato de que agora nossas vidas estão cheias de amor, alegria, paz, consideração, cooperação, e aprendemos a aceitar isso daqueles que Deus nos dá. Seria possível em poucos meses, no máximo em poucos anos, trazer a paz à terra, se em todos os lugares fossemos ensinados a não esperá-la do homem, das nações, dos políticos, dos chefes de governo, dos organismos de paz, mas procurá-la no único lugar em que pode ser encontrada, em Deus. Toda alma esteja sujeita aos poderes superiores, porque não há poder que não venha de Deus. Romanos 13, 1. Estejamos sujeitos a Deus por nosso amor, assim como no ensino do caminho infinito nos sujeitamos a Deus por nossa vida. Declaremos, Deus é vida eterna. Deus é infinito. Portanto, a vida eterna é infinita, e essa vida é a minha vida. Da mesma forma, devemos estar sujeitos a Deus por amor. Não devemos estar sujeitos ao homem, mulher ou criança. Devemos estar sujeitos por amor somente a Deus. O amor é de Deus. Olhemos, portanto, para Deus em busca de amor, para o recebermos quando Ele vier através de nossos semelhantes. É assim, que às vezes hospedamos anjos sem saber. Se não estivermos buscando por esse ou aquele indivíduo, mas por Deus, descobriremos que o estranho em nosso meio é o emissário de Deus, trazendo amor para nós. Parte 3. O amor não conhece limites. Fechamos a porta para o amor quando esperamos somente de nosso marido, esposa, filhos, pais, vizinhos ou amigos. Fechamos a porta para o amor dessa forma, quando oramos somente pela mãe ou pai, filho, amigo ou parente. Quando aprendemos a orar por nosso inimigo, assim como fomos ensinados a fazer, nos ensinamentos do Mestre, quando aprendemos a orar, a oração do perdão por todos aqueles que nos ofendem, então encontramos o amor, chegando até nós por vias e canais inesperados. Nós mesmos, limitamos a quantidade de amor, que normalmente, estaria fluindo livremente para nós porque o limitamos, em primeiro lugar, ao homem, e em segundo lugar,
apenas aos homens e mulheres que compõem nosso círculo de amizade. Quando vamos mais longe, quando olhamos não apenas para os amigos, mas também para os inimigos com o nosso amor através da oração do perdão, alargamos esse círculo, e ainda mais, ao percebermos que Deus é a fonte de todo o amor. Deus é a fonte de todo o amor. Portanto, é em Deus, e somente em Deus, que buscamos o amor. Isso se aplica não apenas ao amor como a grande palavra, mas também às infinitas ramificações do amor. Parte 4. Amor é suprimento. O suprimento é uma atividade do amor. Limitamos nosso suprimento, se o tivermos restrito a nossas posições, nossos casamentos, nossas heranças, em vez de perceber que o suprimento é, na verdade, uma atividade do amor. Todo o suprimento, que já ocorreu nas Escrituras, veio através do amor de Deus por sua criação, e através do amor dos profetas, santos e videntes de Deus. Esse amor tornou-se manifesto como substância. Portanto, o suprimento é uma atividade de amor, e se o limitarmos às vias humanas de expressão, limitaremos a quantidade de suprimento que pode chegar até nós. Uma vez que elevamos nosso olhar acima das vias e canais humanos de suprimento, e percebemos Deus como a fonte de amor, e portanto, como a fonte de suprimento, começamos a abrir o caminho para que o amor venha até nós de muitas novas fontes. Parte 5. Perdão. Esperamos do homem perdão por nossas ofensas, nossas dívidas, nossos pecados. Frequentemente, por meio de atos de comissão ou omissão, temos sido desamorosos, injustos, rudes, e, às vezes, se possível, buscamos perdão daqueles a quem ofendemos. Em muitos casos, eles se distanciaram tanto de nossa experiência que não temos mais como alcançá-los para buscar seu perdão. Na verdade, não há necessidade de buscarmos o perdão de ninguém. É bom que nos desculpemos, se ofendemos. Tudo bem, se pedirmos perdão. Não importa se o recebemos ou não. O ponto importante é que recorramos a Deus para obter perdão, e não ao homem. Se buscarmos perdão em Deus, seremos libertados através do homem. É aí que reside o milagre, que mesmo aqueles, que para o senso humano, desejam negar o perdão, não podem mais negá-lo quando o buscamos em Deus. Parte 6. O amor é prático. É uma coisa estranha, mas toda a experiência humana é olhar um para o outro em busca de algo. Toda a experiência espiritual é buscar a Deus para tudo. No início, essa é uma fase de experiência profunda e transitória. Quando começamos o estudo e a prática do caminho infinito, é difícil. É difícil para o vendedor sair para vender, elevar-se acima da crença de que o cliente, ou o cliente em potencial, tem o poder de fazer ou recusar o pedido. Do ponto de vista humano, parece que o comprador tem o poder de dar ou reter, mas não é verdade. Limitamos a quantidade de pedidos que recebemos apenas por essa crença. Nós os aumentamos infinitamente quando percebemos que nenhum homem tem o poder de dar ou reter. Todo o poder está em Deus. Quando entendemos isso, podemos dizer, obrigado, Pai. Obrigado, mesmo que não tenham comprado. Podemos dizer isso porque foi a mão divina que os reteve, e os impediu de cometer o que poderia ter sido um erro para eles. No entanto, isso de forma alguma limitaria nossas vendas. A mesma lei se aplica quando vamos ao tribunal. Nós nos limitamos quando procuramos julgamento ou júri por misericórdia ou justiça. Essas coisas não podem ser encontradas lá. Existe apenas um limitado senso humano de misericórdia, e justiça até mesmo no melhor juiz ou júri. No entanto, se entrarmos no tribunal na compreensão de que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é a sede e fonte de toda autoridade, ao mantermos nossa atenção naquele ser infinito único, a fonte de nossa vida, a fonte de nosso amor, a fonte de nossa justiça e benevolência,
nós o encontramos refletido no juiz e no júri, às vezes até para seu próprio espanto. Então é assim que, em caminhada de vida, estamos acostumados a buscar inteligência no homem. Nós até nos acostumamos a esperar que o motorista de automóvel na estrada seja um bom motorista. Isso não é possível. Só podemos ser bons motoristas de vez em quando. No entanto, não é assim em nossa experiência, quando percebemos Deus como a inteligência da estrada, Deus como o princípio, a lei, Deus como o único motorista na estrada. Nessa compreensão, experimentaremos, não apenas em nossa própria direção, mas na direção de todos aqueles que encontramos na estrada, inteligência e amor. Entenda isso. Você não deve esperar uma boa direção dos motoristas na estrada. Você encontrará apenas uma parte dela. No entanto, você descobrirá que cada motorista é inteligente e amoroso quando você não espera isso deles, quando você espera isso somente de Deus. Quando você entende Deus como a mente governante e inteligência do universo, olhando para essa mente em busca de sabedoria, orientação, direção e proteção, você a recebe das mãos de todos os indivíduos. Procurando a Deus pela vida, em vez de pão e carne, encontramos vida. Encontramos vida eterna. Procurando a Deus por amor, em vez de ao homem, descobrimos que o amor refletiu-se para nós, através daqueles que encontramos. Procurando a Deus por sabedoria e inteligência infinitas, nós as encontramos na estrada, nos negócios, no tribunal, onde quer que estejamos. Não é difícil fazer essa mudança, se lembrarmos disso. Toda experiência humana está voltada de um para o outro. Toda experiência espiritual é voltar-se para Deus. Lembre-se disso como um lembrete constante, caso você esteja buscando por um homem cujo fôlego está em suas narinas, caso você esteja buscando por príncipes para o favoritismo, para a política, para o homem. Olhe somente para Deus, e você encontrará o significado real do amor. O homem não pode dar amor, e o homem não pode negar o amor, mas o tipo de amor que recebemos através do homem quando buscamos em Deus, é o tipo de amor que nos torna eternamente felizes e alegres. É um amor imutável. Não é amor hoje e indiferença ou ódio amanhã. É amor em todos os níveis da experiência humana, um amor sempre em expansão. Parte 7. Buscar discriminação espiritual. À medida em que o amor se manifesta em nossa experiência, temos uma medida para discernir se é ou não amor humano, ou amor divino que estamos expressando. Como vivemos em nossas casas, em nossos negócios, em nossa comunidade, somos chamados para expressões de amor de uma forma ou de outra. Podemos sempre nos perguntar: espero um retorno? Se o fizermos, é amor humano, amor finito, um amor muito insatisfatório. Ninguém obtém uma grande alegria, seja de um presente, ou nem mesmo de uma expressão de amor, quando sabe que alguém está esperando por um retorno. O amor que dá verdadeira satisfação e alegria, é o amor que sabemos que não merecemos, e pelo qual não se espera retorno. Vem direto do coração, sem desejo de retorno. Esse é o guia para nós. Ao expressarmos nosso senso de dever para com nossa família, nossos amigos, nossa comunidade, uns para com os outros, devemos ter certeza de que não estamos buscando agradecimento, apreço, recompensa, reconhecimento ou elogio. Não tenha medo, você terá muito de tudo isso. O erro está em procurar ou ter expectativas. Não é realmente amor, quando expressamos, ou damos com um propósito, ou na expectativa de um retorno. É uma troca, como o Natal moderno. É mais uma troca do que uma expressão de amor. É possível cumprir todos os deveres familiares sem realmente sentir: ah, sim, mas em troca, tenho direito a isso. Não é fácil, porque fomos criados de outra maneira. No entanto, ao nos voltarmos do senso de experiência humano para o espiritual, é isso que estamos tentando fazer em nosso caminho infinito de vida. Estamos tentando imitar o exemplo do Mestre.
Essa é a única razão pela qual estamos neste trabalho. Partimos dessa ideia de deixar fluir este amor no desempenho das nossas funções, sem olhar para o indivíduo em busca de um retorno, deixando que o amor se expresse como quiser. Conforme fazemos isso e recebemos nosso retorno de Deus, qualquer retorno que seja necessário, esperamos nosso amor de Deus, encontramos novos relacionamentos na Terra. A partir do momento em que você pode aceitar a ideia em sua mente de que o amor é de Deus, e o único lugar para procurá-lo é em Deus, e portanto, qualquer coisa de amor que você expressa é Deus se expressando, e então, você não precisa receber o crédito por isso, e nem espere um retorno disso, pois a partir desse momento, você entra em uma consciência de vida inteiramente nova, uma que tem valores diferentes, e uma que explicará a você o significado do céu na terra, porque a terra é transposta, ao menos em algum grau, do céu. Na medida do possível, vamos nos treinar e nos disciplinar para deixar Deus expressar seu amor através de nós, sem nenhuma ideia de retorno. Não busque pelo homem cuja respiração está em suas narinas para o amor. Em vez disso, espere isso como a atividade onipresente do amor divino. Capítulo 2. Gratidão. Parte 1. O significado da gratidão. Foi dito que por suas obras os conhecereis. Esta verdade se aplica mais apropriadamente à gratidão. A gratidão se reflete nas obras. Quanto mais elevado for o conceito de gratidão, maiores são as obras do ser que reflete essa gratidão. O ato de expressar gratidão é, na verdade, o ato de perceber e reconhecer, dentro de você, a fonte de todo o seu bem, que é Deus. É impossível expressar gratidão sem expressar amor, pois ambos são componentes de Deus, e portanto, inseparáveis de Deus. A gratidão é semelhante ao amor. A gratidão, como o amor, é Deus se expressando por meio do homem, como homem. É impossível amar sem expressar algum grau de Deus através de sua consciência, e assim é, também, com a gratidão. É impossível ser grato sem expressar algum grau de Deus, enquanto você está sendo grato, pois a gratidão é de Deus, não do homem. Gratidão tem um significado muito além da palavra gratidão em si, ou mesmo de qualquer ideia relacionada com gratidão. Ela vai fundo na realidade do ser. Gratidão, como é geralmente entendida, é claro, é uma demonstração de apreço por aquilo que recebemos. Gratidão parece expressar nosso apreço pelos benefícios recebidos, mas, na verdade, essa não é a verdade sobre a gratidão. A verdade sobre a gratidão é esta: você não pode ser grato e não pode ser ingrato. Não está ao alcance de qualquer indivíduo ser grato ou expressar gratidão, nem está ao alcance de ninguém recusar a gratidão. A gratidão nada tem a ver com o homem. A gratidão é uma das muitas fases ou aspectos do amor, e o amor é Deus, portanto, gratidão é realmente uma forma de atividade de Deus, ou expressão de Deus. É, portanto, verdade que só Deus pode expressar amor, só Deus pode expressar gratidão. Só podemos ser os veículos através dos quais Deus se derrama como amor ou como gratidão. Parte 2. Gratidão em relação ao suprimento. A gratidão está intimamente ligada ao assunto do suprimento. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem, eu gostaria que isso pudesse ser 10 vezes mais, ou, se eu realmente estivesse expressando minha gratidão como assento, isso seria $1 milhão. O ponto aqui é que gratidão e oferta são assuntos semelhantes. Se uma pessoa tivesse todo o suprimento que deseja, ela poderia acreditar que expressaria sua gratidão em maior medida. Isto não é verdade, de forma alguma. Qualquer um poderia expressar sua gratidão mais plena se entendesse a gratidão em seu verdadeiro sentido, e poderia expressar sua gratidão com suprimentos em toda a extensão, se entendesse o assunto do suprimento. Não há limite para a gratidão que podemos expressar, já que a gratidão é de Deus. Não há limite para o amor que podemos expressar,
pois o amor é de Deus. Não há limite para o suprimento que podemos expressar, mesmo na forma de dólares, já que o suprimento é de Deus. O ponto principal que esquecemos é que Deus é ser individual, Deus é você individual, e portanto, você tem a capacidade de Deus, e nada menos do que a capacidade de Deus. Você não tem capacidade por si mesmo. Jesus disse: "Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um, isto é, Deus." Mateus 19, 17. Nós, como indivíduos, não temos capacidades pessoais, não temos limitações pessoais, e não temos grandes quantias pessoais de qualquer modo ou forma. Deus é infinito, mas Deus é ser individual. Deus é o seu ser, e esse é o ponto que perdemos em nossos tratamentos, em nosso trabalho de cura e em nossa vida diária. Nós continuamente estabelecemos uma individualidade separada de Deus. Mesmo durante nosso tratamento, declaramos: "Eu e o Pai somos um. Tudo o que o Pai possui é meu, mas eu gostaria que este cheque fosse maior." Isso não é consistente. Se realmente queremos ser consistentes em nossa abordagem espiritual da vida, e compreender que Deus é meu ser individual, e queremos expressar gratidão, presumindo que temos apenas uma nota de $1 para fazer isso no momento, não nos desculpamos por essa nota de $1 nem minimizamos a nota de $1, mas deixamos essa nota de $1 sair com todo o amor que podemos sentir, toda a alegria que podemos sentir, liberando-a sem desculpas, sem explicações. Aqui está, no momento presente, seu senso de sua capacidade de Deus, e isso é tudo. Não tem limitação e não há desejo de aumentá-la, porque é a totalidade de Deus, surgindo neste momento, e quando você percebe isso, abre espaço para o infinito se manifestar em planos cada vez maiores, quantidades cada vez maiores, na medida em que o desenvolvimento continua. Nunca julgue pelas aparências, ou você estará limitando sua capacidade. Se você olha para a sua carteira, está julgando pelas aparências. Se você julga sua força física, você está julgando pelas aparências, e você está se limitando, tanto no que se refere ao valor de sua conta bancária quanto à sua força física. Olhando além da aparência, você percebe que Deus é ser individual, Deus é você individual. A mente de Deus é a sua mente, e portanto, você está limitado em inteligência apenas à sabedoria da mente divina, nada menos, ou seja, não está limitado. É verdade que pode parecer não estar fluindo muita sabedoria de você neste momento particular, mas isso não tem nada a ver. Ainda assim, você não deve limitar sua capacidade. Sua capacidade é a capacidade de Deus, pois Deus é a sua mente. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, segundo Coríntios 3, 5. Você deve viver eternamente, visto que Deus é sua vida. Não julgue pelas aparências. É possível que você se olhe no espelho e descubra que parece 10 ou 20 anos mais velho do que sua idade. Você não deve julgar por essa aparência. Você deve continuar firme na verdade de que você tem apenas a idade de Deus, já que Deus é a sua vida. Deus é eternamente a sua vida, visto que, antes que Abraão existisse, Deus é a sua vida, e Deus será a sua vida até o fim do mundo. Portanto, sua vida não pode conhecer idade, nenhuma limitação. Visto que Deus é a substância do seu ser, seu suprimento deve ser infinito. Não há necessidade de olhar em sua carteira, ou em sua conta bancária para ver se você está se aproximando disso na demonstração. Não julgue pelas aparências. Permaneça na verdade, de que visto que Deus é a substância do seu ser, Deus é infinito, e a sua substância é igualmente infinita. Então, se você gastar $1, você pensará nisso como este infinito, se derramando como este dólar, mas ainda assim, o infinito. Isso abre espaço para 200, 20 ou $200, não limitando, não por julgar,
mas entendendo que Deus é minha substância. Deus é infinito, portanto, minha substância e meu suprimento são infinitos. Assim, ao gastar até mesmo $1, você está distribuindo a infinitude. Parte 3. Gratidão em relação ao amor. Amor tem a ver com gratidão. Amor tem a ver com suprimento. O amor tem a ver com cuidar e proteger. Declarações da verdade com referência ao amor também podem ser aplicadas à gratidão, pois ambos são atributos de Deus, o mesmo que vida, paz, alegria, harmonia, etc. Quanto amor podemos expressar? Que tolice é dizer, eu gostaria de ser mais amoroso. É ridículo. Você não pode ser mais amoroso, você não pode ser menos amoroso, visto que Deus é o único amoroso que você possui. Deus é infinito. Portanto, você possui amor infinito, e o amor infinito é expresso de você e para você. Este é o ponto que destrói grande parte de nossas vidas. Acreditamos que existem aqueles que poderiam nos dar mais amor, e acreditamos que existem aqueles que estão retirando o amor de nós. Este é um erro fatal. Ninguém pode nos dar mais amor do que eles estão dando, e ninguém tem o poder de reter o amor. O amor é Deus se expressando. Deus não pode se expressar finitamente. Deus não pode se expressar de uma forma limitada ou em quantidade limitada. O erro é você procurar uma pessoa para ter amor, e uma pessoa não tem amor para dar. O amor é de Deus. Na verdade, o amor é Deus. Na verdade, Deus é amor. Se você olhar para uma pessoa em busca de amor, muitas vezes você encontrará ódio no lugar do amor, ou você encontrará um amor que pode se tornar em ódio. O erro, então, não é da outra pessoa, o erro não é da parte de quem nega o amor ou parece negar. O erro é de nossa parte, por esperar o amor de uma pessoa ou por condená-la por resistir ao amor. Ela não pode reter o que não é seu, ela não pode dar o que não é dela. O amor é de Deus. No momento em que mudamos nosso pensamento da ideia de que uma pessoa pode dar ou negar amor, encontramos o amor se derramando para nós em abundância infinita, embora nem sempre daqueles de quem esperávamos, nem sempre daqueles de quem temos o direito de esperar. Não está dentro de nossa capacidade mudar as pessoas em sua demonstração. Tudo o que podemos mudar é a nossa demonstração. Se não estamos recebendo amor suficiente no mundo, vamos parar de buscá-lo nas pessoas e buscar a Deus por isso. Ele aparecerá, embora nem sempre através da pessoa de quem você espera. Essa é uma das coisas que devemos aprender, que não cabe a nós determinar de que direção o amor deve vir, ele deve vir somente de Deus. Parte 4. Não busque pelo homem. Não cabe a nós determinar de que direção a gratidão deve vir, ela deve vir de Deus. O indivíduo que aprendeu a sabedoria de Deus como amor, espera que Deus expresse a si mesmo até no que chamamos de gratidão, compartilhando. Ao mantermos nossa visão em Deus como a fonte de nosso suprimento, em Deus até mesmo como a fonte da gratidão que deve vir a nós. A gratidão vem, nem sempre de quem deveria dar, mas vem. Quem somos nós para julgar quem deve ser o canal, o veículo ou a via, hoje ou amanhã? Basta para nós, se estamos experimentando o amor de Deus manifestado como gratidão, o amor de Deus manifestado como partilha, cooperação, alegria, o amor de Deus manifestado como amor, sem tentarmos determinar quem, quando ou quanto. O trabalho de cura será muito simples, uma vez que você comece a perceber que Deus é ser individual, e nenhuma pessoa tem a capacidade de estar doente. Nenhuma pessoa tem a capacidade de estar doente e nem de estar bem. Deus é a única vida divina, a única vida, e é a vida individual, sua vida, e porque é Deus, não tem a capacidade de estar doente. Não tem a capacidade de ser fraco. Portanto, à medida que você aprende a manter sua visão de Deus como ser individual, como seu ser, você não encontrará nada em seu ser que contamine,
ou cometa uma mentira. Apocalipse 21, 27. Mais uma vez, não devemos julgar pelas aparências. Neste momento, todos nós, na aparência, estamos apresentando alguma fase de discórdia, desarmonia, problemas de saúde, escassez. A razão é que não percebemos totalmente Deus como ser individual. Ainda temos uma identidade separada de Deus. Se procuramos alguém fora de nós em busca de amor, gratidão, suprimento, não percebemos que Deus é nosso próprio ser individual. Portanto, não temos o direito de buscar fora o amor, gratidão ou provisão. Devemos buscar apenas em Deus, o Deus do nosso próprio ser. Não lá fora, não em nossas casas, apenas no Deus de nosso próprio ser. Então, deixe vir por quem vier, de qualquer direção que venha. Se buscarmos pelo Deus de outro ser, nós estaremos em erro. Devemos buscar o Deus do nosso próprio ser. Deus é ser individual, Deus é seu ser individual. Portanto, Deus está derramando seu amor para você, através de você, como você, para fora, no mundo. Isso é verdade para todos os indivíduos. Contanto que você tenha Deus, e o reino de Deus está dentro de você, contanto que você tenha todo o reino de Deus dentro de você, derramando-se como amor, alegria, companheirismo, suprimento, gratidão, por que você deveria procurar por isso lá fora? Contanto que você não procure por isso, alguém ou muitos serão os veículos, ou vias que o levarão à sua porta. Procurar fora é o erro. Deus é ser individual. Deus é seu ser individual. É certo pedir ajuda ao praticante, ou ao professor, mas também, é certo entender que essa ajuda vem do Deus do seu próprio ser, do reino de Deus dentro de você. Cada experiência, em sua vida é a sua própria consciência da verdade se revelando, seja você como amor, seja você como suprimento, gratidão, sucesso ou saúde. Independente de quem pareça vir, pode ser marido ou mulher, pai ou filho, ou um amigo, é a sua própria consciência da verdade se revelando. No momento em que você percebe Deus como ser individual, no momento em que você percebe Deus como seu ser individual, o infinito bem deve se desdobrar de dentro de você, através de você, para o mundo. Nada menos do que o infinito. Então você nunca terá que se desculpar porque você nunca tem falta, nunca tem uma insuficiência, seja de força, de poder curativo, de compreensão, gratidão ou provisão. Você não pode ter insuficiência de qualquer tipo, se sua fonte for Deus. Isso torna a sua fonte infinita. Quando você a personaliza e se estabelece como uma individualidade à parte de Deus, então, quando você é chamado para alimentar 4.000, 5.000 e mais mulheres e crianças, você não poderá fazer isso. Você explica que não tem tantas fazendas, armazéns ou celeiros, que você não tem tantos títulos ou contas bancárias. Você estabeleceu essa identidade pessoal, e espera que ela atenda às demandas que lhe são feitas. Naturalmente, você não consegue atender às necessidades. Você pode muito bem ser um médico e ter 100 pessoas vindo até você com várias doenças e você responde dizendo, eu não poderia curar todas essas pessoas de todas essas doenças. Certamente, você não poderia, por si mesmo. Você não tem nada com que fazer isso. Mas, no entendimento de Deus como a real lei do ser, você tem a capacidade de Deus para efetuar a cura, e você pode curar multidões. Ninguém sabe que exigências podem ser feitas a eles amanhã ou no futuro próximo. Você pode ser chamado para alimentar muitas centenas de pessoas ou pode ser chamado para curar muitos milhares de pessoas, e você se pergunta de onde virá o suprimento ou a cura. Virá de Deus, através de você, uma vez que você perceba que Deus é o seu ser individual, e todas as demandas feitas a você podem ser cumpridas. Nenhuma demanda pode ser feita a você que você não possa cumprir, seja por amor, alegria, gratidão ou suprimento,
já que não é de você, é de Deus. Se necessário, haverá uma multiplicação de pães e peixes, mas você não vai multiplicá-los mais do que Jesus fez. Deus fará o trabalho. Jesus olhou acima para o Pai e os pães e os peixes se multiplicaram. Em outras palavras, Jesus reconheceu: eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas o Pai dentro de mim multiplica os pães e os peixes, e ainda produz ouro na boca dos peixes. Quando você percebe que Deus é sua capacidade, você tem capacidade infinita. Então, apesar das aparências, nunca se desculpe, nunca se justifique, apenas apegue-se à verdade do ser. Nunca se desculpe por uma limitação. Nunca se desculpe por falta de demonstração. Parte 5. Reconhecimento e confirmação. Ninguém tem o direito, neste estágio particular de desenvolvimento, de esperar que qualquer um de nós seja o Cristo plenamente. Qualquer um de nós pode alcançá-lo hoje ou amanhã, e pode haver alguns entre nós que o tenham alcançado, mas eles não são conhecidos do público em geral. No entanto, podemos ter certeza que alcançamos uma medida maravilhosa disso no trabalho da verdade, e com nosso entendimento, independente de qual desarmonia ou discórdia se apresente hoje, temos algo maravilhoso para enfrentá-lo. O que é essa coisa maravilhosa? A realização de Deus como ser individual. À medida em que continuamos a progredir nesse desdobramento, e obtemos realizações cada vez maiores, faremos maiores demonstrações. Somente, entretanto, se pudermos começar com um princípio. Devemos saber o que é o princípio, e o princípio começa com a palavra Deus. Não Deus separado e à parte de você, não você separado e à parte de Deus, mas Deus como seu ser individual, a mente divina como sua mente individual, a única vida infinita como sua vida individual, a única substância divina como a substância até mesmo de seu corpo, do seu ser, do seu negócio, de tudo que diz respeito a você. Essa compreensão da unidade, aceita até mesmo intelectualmente, começa a ser o fundamento da apreensão espiritual desta ideia, e é o discernimento espiritual que resulta na demonstração. Precisamos frequentemente desta mensagem para nossa fundação, desta correta mensagem da verdade. Devemos saber qual é o princípio que estamos tentando demonstrar, e o princípio é Deus como seu ser individual, Deus como sua capacidade, Deus como a quantidade de tudo que lhe interessa, Deus como a quantidade de seu suprimento, Deus como a quantidade de sua gratidão, Deus como a quantidade de seu amor. Por que você deveria ser limitado em expressar amor, se não é você mesmo expressando, é Deus se expressando? Por que o amor, em sua expressão, deveria ser limitado a você, se você espera que Deus se expresse como amor? Se você continua buscando a Deus para se expressar como amor, você deve receber a medida completa de Deus amor. Quando você limita a capacidade de uma pessoa de expressar amor, ou quando você limita seu suprimento ao valor da conta bancária de uma pessoa, você está perdido. Perceba isto. Em todos os relacionamentos, não procurem uns para os outros como se essa pessoa pudesse dar ou recusar. É da maior importância que tenhamos consciência, em todos os momentos, que não buscamos uma pessoa, mas o Cristo do seu ser e do nosso ser. É por esta razão, que em algum período de nosso estudo, devemos fazer um exercício consciente ao longo desta linha, chame de disciplina, se quiser. Em algum período, devemos concordar que todos os que encontramos no decorrer do dia são o Cristo. Quando nos levantamos pela manhã e cumprimentamos membros de nossa família, não se preocupe com personalidades, gostando desta e não gostando daquela, e criticando outra. Em vez disso, secretamente, interiormente, cumprimente cada um como Cristo. Quando saímos de casa e vamos ao mercado ou às lojas ou negócios, devemos reconhecer conscientemente todos os que encontramos como Cristo. O Cristo em você saúda o Cristo deles. O Cristo de você ama o Cristo deles. O Cristo deles ama o Cristo em você. Namastê, Namastê.
Em nossa cristandade, somos um. Não estamos olhando para as aparências agora, não estamos pensando em homem ou mulher. Não estamos pensando no que devemos dar ou no que iremos receber. Estamos pensando apenas na verdadeira identidade. Esperamos mesmo cortesia do pessoal da loja. Não temos o direito, porque eles não têm para dar, eles não têm o que reter. Só o Cristo se expressa como cortesia. Portanto, devemos olhar para o Cristo de cada um, e não para o exterior. Caso contrário, seria o mesmo que olhar para um aglomerado de luzes elétricas, e esperar a luz das lâmpadas. A luz não está lá realmente, a luz é uma emanação da eletricidade. Se nos limitarmos a olhar para a lâmpada em busca de luz, mais cedo ou mais tarde ficaríamos desapontados, pois a lâmpada iria queimar, e ficaríamos sem luz. Mas, enquanto estivermos focando na eletricidade, teremos luz, mesmo que tenhamos que produzir uma nova lâmpada. Então, assim é conosco. Se estivermos procurando por amor em Deus, sempre o teremos, mas se estivermos buscando pessoas por amor, elas podem se esgotar, ou o amor transformar-se em ódio, indiferença ou ingratidão. Se estivermos buscando em Deus, o que quer que aconteça aqui nesta cena, no mundo visível, não fará diferença. Este pode ser lavado, aquele pode se virar, Judas vai trair, Pedro vai negar, Tomé vai duvidar, mas não fará diferença. Não esperávamos nada de Judas, nada esperávamos de Pedro, nada esperávamos de Tomé. Tudo o que esperávamos era de Deus. O que acontece com Judas? Ele comete suicídio, e um 12º é designado para ocupar seu lugar. O trabalho continua. O amor continua. O ministério continua por causa do ministro. Deus está aí. O que acontece com Judas? Quem se importa? O que acontece com aqueles que traem, caluniam, difamam ou são ingratos? Quem se importa? Eles estão vivendo de acordo com a lei. Não se engane, Deus não é zombado, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Essa não é a sua demonstração, é a demonstração deles. Parte 6. Assim como semeamos. Também nós vivemos de acordo com a lei de como semearmos, colheremos. Se semeamos a Deus como a fonte de nosso bem, colheremos bem infinito e eterno, independente do que aconteça com todas as pessoas em nossa experiência. As Escrituras dizem: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. É possível que pais e mães abandonem os filhos, e é possível que os filhos abandonem os pais. Portanto, não temos o direito de depender de pai, mãe ou dos filhos. Nossa busca, nossa semeadura, deve ser sempre em Deus. Se você semear para o espírito, colherá o bem espiritual, e se semear para a carne, colherá a corrupção. Se você semeia e espera o seu bem do homem cuja respiração está em suas narinas, mais cedo ou mais tarde você deve se encontrar com Judas, com a dúvida de Tomé, com a negação de Pedro. Na verdade, mesmo se você não tiver essa experiência, provavelmente terá todos os 12 discípulos dormindo, apesar de você. Nem sempre é o mal absoluto que nos trai. Pode ser algo assim como dormir no trabalho. Quando olhamos para uma pessoa, lugar ou coisa em busca de gratidão, suprimento, amor, companheirismo, tudo o que aconteceu a Jesus por meio de seus discípulos pode acontecer a nós por meio daqueles a quem buscamos. Essa é a lição que Jesus nos deu por meio dos discípulos. Cada um serviu ao seu propósito proporcionalmente à sua capacidade, mas nenhum deles resistiu. No entanto, o princípio da vida eterna de Jesus perdurou, mesmo sem os 12 discípulos. Ele ainda saiu da tumba e saiu em seu próprio corpo, o mesmo corpo que havia sido ferido. Seu princípio não o traiu, nem seu princípio o abandonou. Mesmo se fosse verdade que ele havia falado essas palavras,
Por que me desamparaste? Sabemos que foi apenas uma fraqueza temporária causada por seu desapontamento com o fracasso de todos os seus discípulos. Ele rapidamente percebeu, entretanto, que seu princípio não o havia abandonado, porque ele saiu da tumba. Então, assim é conosco. Deus é um ser individual, e uma vez que Deus é amor, o amor é infinito no ser. Portanto, você não pode conhecer nada menos do que a infinitude do amor. Deus é a mente, mas Deus é mente divina. Portanto, você não pode saber nada menos do que a infinitude da sabedoria, inteligência, orientação, direção. Deus é substância. Portanto, você não pode conhecer nada menos do que a substância infinita, e assim por diante, através de todos os sinônimos. Depois de compreender a ideia de Deus como um ser individual, você resolverá todos os problemas da chamada existência humana. Então você descobrirá que gratidão não é algo que você pode dar ou negar. É algo que Deus expressa através de você. Quando você tenta limitá-la ou até aumentá-la, você está atrapalhando a atividade de Deus. Parte 7. Corrija seus conceitos. Agora, chegamos ao ponto final deste assunto, que começou apenas com a gratidão. Consideremos que quando Jesus saiu do túmulo, foi com o mesmo corpo que havia sido crucificado, no qual as feridas ainda eram visíveis. No momento em que você entende Deus como ser individual, Deus como a substância de todas as formas, você compreende que seu corpo é espiritual, e que seu corpo é tão infinito e tão eterno quanto sua gratidão, assim como seu suprimento, assim como seu amor. Seu corpo não difere do seu amor. Seu corpo não difere de seu suprimento, de sua gratidão, de sua benevolência, de sua cooperação, de sua partilha ou de sua sabedoria. Seu corpo é tão infinito e eterno quanto Deus, uma vez que Deus é sua substância. Deus é a substância da qual seu corpo é formado. Portanto, por uma razão ou outra, por ignorância ou desejo, você deve experimentar o que conhecemos como morte, transição ou passagem. Não faz diferença o nome que você usa, uma rosa, sob qualquer outro nome, continua sendo igualmente adorável. Você descobrirá exatamente o que Jesus demonstrou, que você não deixou um corpo aqui para sepultamento ou cremação, você levou seu corpo com você, e todas as suas feridas também. A forma do seu corpo mudará na proporção da sua consciência ascendente da verdade. Jesus sabia que seu corpo era eterno. Ele sabia que era imortal. Compreendendo isso, ele sabia que a crucificação não poderia destruir sua vida ou seu corpo. A sabedoria de Jesus era maior do que a compreensão daqueles que acreditam que a vida é espírito, que a vida é Deus, que a vida é eterna, mas essa vida habita um corpo material. Jesus sabia que só havia um Criador, e esse Criador era Deus, ou Espírito, e, portanto, não poderia criar um corpo material. Ele também conhecia o livro do Gênesis. Se Deus não o criou, não foi feito. Então, se Deus não criou um corpo material, não há corpo material. Se Deus é Espírito infinito e fez este mundo à sua própria imagem e semelhança, então o corpo que Deus fez deve ser espírito, deve ser espiritual, deve participar da natureza e do caráter do Espírito. Se Jesus tivesse voltado da tumba sem aquele corpo, ele não teria provado a imortalidade. Ele não teria provado Deus como a substância de todas as formas, como o Criador do universo de seu próprio ser. Visto que Deus é ser individual e Deus é sua mente e sua vida, Deus é a substância do seu corpo, e seu corpo é tão infinito, eterno e onipresente quanto o corpo de Deus, quanto a substância ou vida de Deus. No momento em que você aceita esse fato intelectualmente, começa finalmente a discerni-lo espiritualmente, e então, demonstra que o corpo não tem poder para envelhecer, perder sua vitalidade ou morrer. Seu corpo se torna tão imortal quanto sua própria ideia da verdade. Se você reconhece, eu sou a verdade, você também deve reconhecer, meu corpo é o corpo da verdade.
A Escritura diz que seu corpo é o templo de Deus, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6, 19. Não estamos julgando pelas aparências, estamos reconhecendo a verdade como ela é. A verdade é que Deus é a substância da qual este mundo foi formado. Quer o mundo apareça como terra, árvores, céu, sol, lua, estrelas ou se apareça como seu corpo, ele ainda é da substância e da atividade de Deus, e é infinito, imortal, eterno, onipresente. Se Deus não pode mudar, o corpo também não pode. Se Deus não pode envelhecer, nem mesmo Deus, aparecendo como corpo, envelhece. Portanto, o corpo é imortal e eterno, e a menos que você entenda isso desde a ressurreição do Mestre, você perdeu o ponto principal. Existem razões, pelas quais é necessário que entendamos isso. Não faz sentido continuarmos como estudantes do caminho infinito, alegando saber algo e ter algo, e ainda assim continuar sendo tão doente quanto as outras pessoas, tão velho quanto as outras pessoas e tão decrépito quanto as outras pessoas. É simplesmente absurdo ser um estudante do caminho infinito e reivindicar uma compreensão e demonstração da verdade, e ainda continuar experimentando as mesmas doenças, os mesmos acidentes e o mesmo tudo mais que outras pessoas têm. Nos foi dito para sairmos e sermos separados, e que devemos sair e ser separados, não por reivindicar que demonstramos a plenitude da cristandade, não. Mas ao menos reivindicar um desenvolvimento progressivo da cristandade. É somente pela aplicação constante de esforço em direção à meta que podemos mostrar um pouco mais do Cristo a cada ano, não apenas em nossa bondade amorosa ou compreensão de um para com o outro, não apenas em nossa maior caridade uns com os outros, mas também em nossa aparência física. Por que devemos alegar que a cada ano somos mais amorosos, mais gentis, mais justos, e ainda assim insistir que a cada ano somos mais velhos, mais fracos? Não é consistente. É necessário que, através do nosso estudo do caminho infinito, entendamos Deus como amor, e, portanto, devemos mostrar mais amor, mais justiça, mais gentileza, mais paz um com o outro. Isso é verdade. Mas não vamos parar por aí, e separar o corpo de nossa demonstração espiritual. Vamos colocar o corpo alinhado com nossa demonstração espiritual e vamos mostrar mais do corpo de Deus a cada ano. Vamos mostrar um conceito mais elevado do corpo real, para que possamos alinhar toda a nossa demonstração. Este ponto segue naturalmente, não existe um universo espiritual e um universo material. Não existe algo bom no mundo e algo ruim no mundo. Existe apenas um poder e apenas uma presença, que é todo o bem. O que somos chamados a fazer é mudar nossos conceitos, não mudar o mundo. Você não pode mudar seu corpo, mesmo morrendo, mas você pode mudar a aparência do seu corpo, mudando o seu conceito de corpo. Seu corpo não pode mudar. É espiritual, infinito, eterno, harmonioso, perfeito. Sustentar e repetir essa afirmação não vai te ajudar nem um pouco, e não vai torná-lo assim, porque você já é. Você deve chegar à compreensão disso sabendo por que é verdade. Deus é ser individual. Portanto, Deus deve ser a substância do ser e do corpo individuais. Deus é a própria atividade do seu corpo. Como pode ser menos ativo amanhã do que hoje ou ontem, se Deus é a atividade dele? Se Deus é a atividade do seu suprimento, como o seu suprimento pode ser maior em um dia do que no outro? As flutuações na oferta são meramente o resultado da crença de que você tem um suprimento próprio, que pode aumentar ou diminuir. As flutuações na saúde e na força do corpo vêm apenas da crença de que temos uma saúde ou um corpo próprio, em vez de perceber Deus como um ser individual, Deus como a substância do ser e do corpo, e então percebendo que a única capacidade que temos é a capacidade de Deus. Essa capacidade não é apenas uma capacidade de Deus para expressar gratidão,
mas também é uma capacidade de Deus para expressar juventude, saúde, vitalidade, força, sabedoria e todas as outras qualidades de Deus. Você deve chegar à conclusão de que este não é um universo parcialmente espiritual e parcialmente material. Você deve chegar à conclusão de que este universo é totalmente espiritual e que não há mal nele. Portanto, é inútil tentar combater o erro ou combater o mal. Em vez disso, concorde com seu adversário dizendo: tudo bem, pode parecer que sim, mas não vou lutar contra isso. Eu considero que Deus é ser individual, e portanto, nada pode entrar no ser individual que contamine ou cometa uma mentira. Se temporariamente houver uma aparência em contrário, esqueça a aparência, ignore-a, desconsidere-a e mantenha-se firmemente na verdade de que Deus é ser individual. Você não tem vida separada de Deus, sem mente, sem alma, nenhum corpo, nenhuma capacidade à parte de Deus. Deus é a capacidade infinita do seu ser e do seu corpo. Medite sobre isso. Nada que você possa fazer ou pensar pode tornar isso verdade. É verdade, e não é feito verdade por nenhum esforço. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Conforme abrimos nossa consciência para deixar Deus revelar isso para nós, em vez de tentar argumentar, ou raciocinar ou encontrar razões pelas quais não pode ser, ou não é, vamos esquecer essa batalha, a batalha física, ou a batalha mental, e perceber isso. O que for verdadeiro se revelará a você de dentro do seu próprio ser, se você ao menos abrir sua consciência para isso. Se houvesse uma palavra falsa nisso, você também seria informado. Não faça um esforço mental para entender tudo isso. É muito profundo para a mente compreender. É muito alto para qualquer intelecto humano concordar. É muito elevado espiritualmente. Você só poderá entendê-lo por meio das faculdades da alma, através de sua consciência espiritual. Portanto, abra sua mente neste sentido, de que qualquer que seja a verdade, deve revelar-se a você não por força, não pelo poder, mas pelo meu espírito, pois assim, diz o Senhor. Ouvinte e leitor, medite sobre essa verdade. Fim da palestra de Joel Solomon Goldsmith. Amor e gratidão. Muito obrigado a todos, felicidades e um abraço.